Insatisfação cresce fortemente no Corinthians e bastidores são agitados. O jogador titular expõe toda a verdade no Corinthians e também a insatisfação em relação aos últimos compromissos do torcedor. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para que assim você também possa estar atento e ligado ao que tem se passado no Corinthians na atualidade no futebol brasileiro. O Corinthians enfrentou uma derrota bem complicada no último compromisso que teve em seu calendário pela Copa Sul-Americana. O jogo contra a equipe do Argentinos Júniors, realizada na Argentina e que resultou em um resultado negativo para o Timão, que foi superado pelo placar de 1-0. Esse é um resultado que muda bastante a situação do Corinthians na tabela do seu grupo. Com apenas 4 pontos conquistados em 3 jogos, o time foi superado pelo próprio Argentinos Júniors, que agora assume a liderança com 6 pontos. A situação se torna um pouco mais diferente, pois o Racing do Uruguai e o Nacional do Paraguai se enfrentam ainda nesta quinta-feira, e o clube uruguaio pode ultrapassar o Corinthians em caso de uma vitória. A derrota lá na Argentina evidencia muitas falhas do Corinthians no seu aspecto ofensivo e defensivo. O time tem muitas dificuldades para conseguir criar as chances claras de gol e quando consegue falha na finalização. Esses problemas técnicos e táticos necessitam de uma abordagem urgente para que haja uma correção no Corinthians neste atual momento. A equipe tem muita dificuldade de conseguir criar essas chances. Assim, o Corinthians buscará retomar o caminho das vitórias e garantir a sua classificação na Copa Sul-Americana de 2024. É claro, essa quantidade de jogos sem conseguir uma vitória tem se arrastado entre Campeonato Brasileiro e também agora chega a Sul-Americana. A torcida corintiana já tem perdido muito de sua paciência ao visualizar a forma como a equipe tem se comportado dentro de campo. Time bem apático dentro de ação e assim faz com que o Corinthians esteja muito abaixo da média. Se o trabalho era considerado até que promissor realizado pelo treinador Antônio Oliveira, isso mudou bastante dos últimos jogos para a atualidade. Assim, o torcedor corintiano espera que essa equipe possa ter um pouco mais de precisão, velocidade e que principalmente consiga aproveitar as oportunidades que são criadas, que assim tenha a garra para conseguir lutar ao final de cada jogo. Na minha visão, o Corinthians é bem apático nesses últimos compromissos. A equipe não tem conseguido impor o seu ritmo de jogo, como o torcedor pensa. Você, torcedor do Corinthians, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre também esse tema. A situação do Corinthians ficou ainda mais tensa após mais uma derrota na temporada, com destaque para também a atuação de Cássio de uma forma bem negativa. O jogador que vem sendo alvo de algumas críticas por parte dos torcedores. Após o último compromisso do Corinthians na Argentina, ele também utilizou um pouco do tempo para desabafar de uma forma um pouco diferente, expressando sua frustração diante das críticas constantes que já tem recebido nos últimos meses. As palavras do goleiro refletem também um momento bem delicado atualmente, onde a pressão e as expectativas têm impactado não apenas o desempenho da equipe, mas também o bem-estar dos jogadores. Cássio, um ídolo da torcida corintiana, tem sido alvo de críticas que também revelam a baixa no seu desempenho atual. Assim, o jogador que tem afetado seu estado emocional e sua confiança entregou através de suas palavras em um desabafo que deu logo no pós-jogo. E claro, isso ficou muito evidente após o que ele esteve falando. Abre aspas, se o time não faz gol, a culpa é do Cássio. Se não joga bem, a culpa é do Cássio. Se toma gol de pênalti, a culpa é do Cássio. Eu errei em alguns jogos, mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. Parece que eu sou o culpado de tudo. Então, se eu sou o culpado, de repente é melhor que eu sair e seguir o meu caminho, fecha aspas, disse ainda o arqueiro logo após o compromisso contra a equipe do Argentinos Júniors. Assim, essa também fala do jogador pegou muita gente desprevenido e o torcedor corintiano esteve também acompanhando esse desabafo do arqueiro do Corinthians. Mas, se parar para analisar, a reação do goleiro é bem compreensível diante da intensidade das críticas
e também de toda a pressão que tem enfrentado já há alguns meses. É fundamental que a torcida e a diretoria também possam acontecer e buscar assim uma solução mais viável. Na minha opinião, Cássio assim baixou bastante o nível, já também com a idade bastante elevada, mas claro, é um jogador que representa muito para o Corinthians. Você, torcedor corintiano, que pensa sobre esse desabafo dele? Comenta aqui abaixo a sua opinião também sobre um tema bem importante. O momento que o Corinthians vive é muito difícil e isso se torna muito evidente. Uma sequência de derrotas que tem gerado uma insatisfação entre os torcedores e uma tensão de clima interno no clube. Após a derrota para a equipe do Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana pelo placar de 1-0, os muros do Parque São Jorge foram pichados, demonstrando assim a insatisfação de alguns torcedores com o desempenho do time. Mas o problema não se limita ao campo de jogo. No interior do clube, o clima continua também muito tenso, com também rumores de desentendimentos entre a diretoria e o departamento de futebol atual. Essa situação, é claro, pode impactar negativamente no desempenho do time, e já que todo esse contexto reflete muito e é fundamental para o sucesso de qualquer clube se alinhado. Nesse momento, o Corinthians não aparenta estar alinhado com o que todos pensam de forma conjunta no departamento de futebol e também na diretoria. É de grande necessidade que o departamento de futebol do Corinthians possa se unir junto à diretoria em um objetivo comum, que é fazer com que esse time do Corinthians possa voltar a vencer o mais rápido possível. Eles precisam trabalhar em conjunto para identificar os problemas atuais e assim conseguir encontrar soluções eficazes. A torcida tem um papel também muito importante a desempenhar, pois o apoio e a confiança podem ajudar o time a superar essa dificuldade. Claro, o momento é muito ruim, o torcedor não gosta de ver o Corinthians nessa fase atual, mas claro, se tem de se passar por isso nesse momento, o Corinthians terá que enfrentar a busca por voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, 0 vitórias. O Corinthians ainda não conseguiu nenhum triunfo neste atual momento. Na minha opinião, um conjunto de coisas faz o ocasionamento dessa situação atual do Corinthians. Claro, algo muito desagradável e que o torcedor corintiano não quer acompanhar, mas se vê obrigado a ter que passar por isso. Você, torcedor corintiano, o que pensa? Comenta aqui abaixo a sua opinião, deixe nos comentários desse vídeo qual a sua opinião sobre todo esse contexto que o Corinthians tem passado em mais essa temporada de 2024 com muita dificuldade e com o Corinthians também deixando o torcedor insatisfeito.